Fala galera, tudo beleza com vocês? Como é que estamos? Como é que estão todos vocês? Estão bem? Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho e estamos nesta. Que aula é essa? Esse é o quinto exercício da aula de número 20 e. Eu esqueci, galera, sério. Me perdoe. É tanta coisa, mas enfim. Estamos na última aula da forma piramidal. Estamos na terceira etapa do curso de perspectiva artística desenhando do zero. Né? Vamos lá, vamos entender aqui o sistema. Nós dividimos o curso em 3 etapas para que fique mais fácil o entendimento. Então, há uma primeira etapa, eu não lembro se não foi da aula 1 a número 16, acredito que sim. Nós trabalhamos com a construção dos 5 sólidos básicos. São eles: o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera. Da aula de número 17 a 20, ou até 21, ou foi de 16 a 21? Aí o problema é esse aí que eu me atrapalhei, perdão. Mas tudo bem. Tivemos mais essas aulas da volumetria do sólido, onde nós entendemos um pouco de luz e ausência de luz no objeto. E agora passamos para a última etapa, que é como pegar esse objeto e ajustar ele a um plano. É exatamente adicionar ele a uma área onde ele pode estar flutuando, pode estar próximo, pode estar, não sei, encostado, inclinado, tem uma parede do lado e você percebe a projeção de sombra, né, subindo na parede. Então, essa é a terceira e última etapa, que é quando você entende realmente todo o sólido. Você já entende o sólido, já sabe como criar a volumetria dele, e agora você só precisa ajustar ele a um plano. Assim, em poucas palavras, eu digo que é como ajustar esse objeto ao plano em que você se encontra. Nesse exercício aqui, nós vamos fazer 2 desenhos para, assim, vou tentar deixar os desenhos de maneira mais naturais, desenho com sombreamento, com volumetria, como se estivesse em 2 áreas bastante irregulares. A primeira forma, que foi o cubo, eu trabalhei como se estivesse numa areia, uma área que tivesse areia, e do outro lado eu fiz um cubo com um pedregulho do lado. Não sei, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar eu vou decidindo ao longo do desenho, né? Como é que a gente vai fazer isso aí. Então, não utilizamos mais a entendimento da linha do nível do olhar, ao ponto de fuga. Não utilizamos de maneira técnica, mas mentalmente esse conhecimento vocês já entenderam o que tem que ser feito para representar de maneira correta esses sólidos. Então você simplesmente só faz. Quero fazer uma pirâmide com base quadrada, eu vou começar pela base. Eu vou trabalhar uma base aqui neste lado do papel, como se estivesse apoiado ao chão. Fazer uma visão um pouco mais de cima, então vou abrir um pouco mais essa base. Tento imaginar o ponto de fuga. Já comecei errando, mas é para mostrar a vocês que é normal errar. Não tem problema algum. E imagino indo ao ponto de fuga do lado direito e imagino a mesma coisa para o lado esquerdo. Então eu tenho aqui a construção da base da minha pirâmide. Vou achar o centro. Eu preciso muito achar esse centro, senão ela não vai ficar muito correta, muito bem representada. E este centro vai me ajudar a representar a projeção de sombra dela no plano. Então vou fazer uma linha perpendicular a essa base. Imaginar que aqui é um plano, um chão bonitinho. Então, imaginando aqui uma linha vertical, eu determino a altura do que seria essa pirâmide. Para mim aqui está uma altura consideravelmente boa para a representação dessa projeção de sombra. Ok. Tenho mais uma aresta aqui, que é uma aresta escondida, eu não a vejo. E uma outra aresta aqui na frente. Isso quer dizer então que esta base, essa aresta inferior aqui, eu tocando no chão, e essa aqui também estão escondidas. Faço pontilhadas só para eu entender que estão aí. Tá, então eu já conversei sobre a luz do sol e sobre a luz artificial, qualquer luz que não seja a luz do sol.
toda e qualquer luz, ela se propaga em sentido, em linhas retilíneas, né? Linhas retas, e no sentido radial, tanto o Sol quanto qualquer outra fonte de luz artificial, ela tende a ser propagada em linha reta, sentido radial. Porém, o Sol, que é a única luz natural, entre aspas, eu considero qualquer luz que seja emanada através do calor seja considerada de luz natural. Exemplo, fogueira, uma luz de uma chama de uma vela, uma faísca de uma pedra, um raio. Não falei sobre os raios, os relâmpagos. Para mim, aquilo é uma fonte de luz natural, porque é reproduzida através da natureza. A natureza que faz aquilo ali. E a luz artificial é qualquer tipo de luz que não seja esse tipo de luz natural. Então, por que o Sol, em específico, as linhas são representadas sempre em paralelo? Por causa da proporção dele em relação ao planeta Terra. Se o planeta Terra ele é muito pequeno em relação à proporção da dimensão do Sol, esses raios que se propagam em linha reta em sentido radial, quando chegam aqui na Terra, você não percebe o formato em radial, você não percebe os raios em raio, em sentido de raio. Por quê? Tudo parece na mesma direção, porque o Sol tem a capacidade de iluminar a metade do planeta Terra de uma única vez. Sendo assim, então, se uma metade do planeta está iluminado, todos os feixes estão sempre para uma direção só. Você só tem que determinar qual direção você vai fazer essa iluminação. Já a luz natural, não, porque você conhece e sabe, consegue determinar exatamente o ponto de origem dela no plano, quer dizer, de onde sai essa luz, onde ela se encontra no plano, e a origem dela no plano, onde ela toca naquela área onde ela se encontra. Então, com essas duas informações, você tem uma certeza de que é possível representar qualquer objeto, qualquer sombra de objeto com uma luz artificial, percebendo o movimento radial, né, que é o movimento circular da representação da sombra. Então, nesse caso, só tem essa diferença. Então, eu imaginando que tem uma linha do nível do olhar lá em cima, vou fazer igual na aula 5 do cubo, eu acredito que fique mais fácil para a gente olhar. Não vou colocar a luz vindo frontalmente, nem a luz... Não, poderia colocar frontalmente, só para mudar um pouco. Então vamos colocar um meio frontal, como se tivesse tipo o Sol aqui em cima, nessa direção. Não totalmente de frente assim do objeto, mas meio inclinado, onde você tem uma sombra projetada mais lá para o fundo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar... Lembra que tem que ter um eixo. Aquele eixo ele vai determinar o eixo de luz. De luz, é para onde se encontra a luz do Sol. Tanto a origem dela, quanto é que ela... no plano, onde é a origem dela no plano. Na linha do nível do olhar. Para que eu possa determinar Como é? Possa determinar a direção da sombra. Bom, nesse caso, se eu colocar aqui, eu teria a linha do nível do olhar lá em cima, então é melhor fazer a sombra para baixo. Só que eu quero fazer o contrário. Eu quero a sombra voltando, a projeção de sombra voltando, né? Então eu tenho que imaginar que esse feixe de luz, que esse ponto de origem do feixe de luz, né? Esse eixo de luz, ele não pode estar aqui. Eu vou imaginar, na verdade, eu poderia imaginar ele aqui. Deixa eu ver. Porque a sombra eu quero para lá. O Sol vai estar... sim, posso. Não, posso sim, claro. Só é colocar pro lado de cá. Tô doido. Eu quero a sombra indo para lá, então o eixo não tá aqui. O eixo está pro lado de cá. Eu tava me confundindo com a luz quase no perfil, que é aquela tipo de sombra que você vê ela bem alinhada, quase ao nível do olhar. Então o eixo fica bem distante para você perceber aquela inclinação, porque é como se o Sol fizesse isso, ele saísse de um ponto para o outro. Isso acontece porque o Sol ele gira ao redor, a Terra gira ao redor do Sol, tanto nesse eixo quanto entre si, no próprio eixo. Ela vai girando, ela faz esse movimento de rotação ao redor e ao mesmo tempo ela vai girando. Então, por isso que dá 365 dias para ela fazer uma rotação total. O Sol sai de um ponto e vai para a projeção de sombra, né? Nunca fica no mesmo lugar. Se você olhar o ano todo,
É como, vamos supor, ela começa aqui, vai terminar lá e vem até aqui. Mas aí num outro determinado mês ela já está mais curta no objeto. Aí no outro mês ela já está mais curta. No outro mês ela já está bem frontal. Você vê essa sombra lá no fundo, passar por cima e voltar. No outro mês e assim vai. É por isso que acontece esse movimento. Falei nisso, acredito, na aula do, da projeção de sombra do cubo. Mas vamos lá. Coloquei o eixo de luz aqui no canto, determinei o ponto. Esse ponto, né? Eu vou fazer imaginar onde é que está, onde se encontra no nível do olhar a representação do ponto de origem de sombra. Vou imaginar que esse ponto eu estou ligando esse ponto em algum lugar aqui no nível do olhar. Eu estou ligando esse ponto ao centro do objeto e isso vai me determinar a direção da sombra. É isso mesmo, né? Tá certo. A direção da sombra. Eu já estou confuso. É tanta coisa para lembrar. Mas sim. E o feixe de luz, ele vai vir frontal. Mas esse ponto sai daqui. Eu acho que o eixo era aqui mesmo. Eu vou descer. Não, tá certo, é isso mesmo. É lá, no nível do olhar. Tô correto. Tô correto ou errado? Não, é isso aqui. Só que, como a pirâmide ela só tem um eixo vertical e todas as arestas laterais estão inclinadas em direção a esse eixo, eu só preciso representar este eixo aqui no chão e ligar todos os vértices inferiores, os 4, para esse ponto que eu vou determinar, essa distância que eu vou determinar. Então vamos supor que eu tenho um feixe de luz, ó, ele está bem frontal aqui. Eu poderia fazer até essa sombra mais como se o feixe de luz, o eixo de luz estivesse mais próximo do objeto. Mais fechado é o que eu quero representar. Mais fechado. Estão percebendo, né, que passa o tempo, a idade chega, vamos esquecendo tudo. Não é legal, por isso que é bom treinar. Treine, não fique assim. Velhos gagais iguais a mim, treinem sempre. Então essa é a direção. O quanto é que eu quero essa direção? Ok. É isso mesmo? Ou tá alto demais? Eu poderia fazer com um ângulo mais fechado. Um ângulo mais fechado ficou muito alto. É o mais fechado, eu acredito que esse ano. Ó, gente. Relevem aí os erros, viu? Eu vou deixar mais fechado. Um pouco mais baixo. Tão fechado não, um pouco mais baixo. E vou determinar o feixe de luz. O problema é que nesse caso aqui eu não preciso ter todos aqueles feixes, né? Imaginando só um só já é o suficiente. Então eu vou determinar que esse sol já está bem baixo, está quase se pondo, então eu tenho uma projeção mais longa do que seria esta sombra. Então, aqui eu tenho um feixe, um raio. Todos os raios do sol vão estar em paralelo, né? Que é aquele entendimento. Então vou ligar todos os vértices para este ponto. Vou ver. Esse aqui do meio e esse outro também. Todos esses estão escondidos. Eu só vou conseguir ver de sombra desse objeto somente esta área daqui. Porém, eu quero que seja uma área irregular. O que eu vou fazer aqui para ser uma área irregular? Bom, eu poderia fazer novamente aquela areia da praia, mas acredito que não seja tão interessante, que a gente já fez aquilo. Vamos pensar outra coisa mais trabalhosa aqui, mas que também não dê muito trabalho, seja diferente, dificultoso para fazer, que a gente tenha que pensar. Eu não sei, eu pensei, fazer pedra de novo, é legal. Será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Pronto, aqui, ó, vou imaginar. Vamos lá, vou imaginar aqui, ó, um balde. Bom, é a gente ir pensando nas coisas, né? Imagina um balde aqui, ó, aquele balde raso. Tem um balde aqui coladinho com bem próximo. Então, tipo uma bacia de plástico. Uma bacia de plástico. Talvez essa base dela fosse mais aberta, né? E em cima também. Então, vamos lá. Tá vendo aí? Fui desenhar sem nem pensar.
na perspectiva. Ou será que eu estou errando o que quero? Mentira, ele foi sem querer. Eu tenho que pensar nisso aqui e trabalhar aqui. Agora eu gostei mais. Levanto a altura e faço a parte de cima. Pronto, agora melhorou. Vamos ouvir os ensinamentos de Xuxa. Xuxa ensinou que querer é poder conseguir. Então vocês também podem. Queiram pensar, raciocinar, que vocês podem e conseguem. Xuxa. Tá, vamos lá. Eu quero uma bacia cheia de bolinhas. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha princesinha do coração, Belinha, tá brincando com a piscininha dela, que titia Leila deu, de bolinhas. Então eu vou fazer... Pensando só que ela tem lá é um cercadinho. Fazendo só uma baciazinha. Porque aí fica mais... Pronto, uma piscina de bolinhas. Gostei porque... Vamos pensar o que acontece, né? Porque eu não havia pensado sobre isso antes na piscina. São várias formas esféricas para você representar. Uma só não era o suficiente. Eu decidi fazer logo. Só que tem... só vai passar por onde a lateral passa, é o máximo. A lateral passou, nada, não precisa... Só se eu vou sombrear, e eu vou ter que sombrear tudo, né? Não tem isso. Invento. Vamos lá, vamos lá. Nada de desânimo. Tá bom. Ótimo. Fazer tanta esfera e vou representar a sombra delas aqui de qualquer jeito. Até chegar a projeção de sombra da esfera. Ali sim, ali... Vamos lá, então o que é que acontece aqui? Ó? A direção é essa. Eu tenho esse primeiro ponto aqui. Esse eixo. Ok. Tá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu sei que... Ó como é interessante pensarmos sobre as coisas. Né? Deixa eu ajustar o papel. Este formato é um formato cônico. Isso aqui não é cilíndrico. É um cilindro, mas é cônico. Por que cônico? Porque ele vai fechando, indo para baixo. Percebam que a parte de cima, a abertura da bacia é maior do que a base. Isso quer dizer que ela começa mais aberta e vai fechando. É um tronco de um cone. Um tronco de um cone, então ela tem inclinação. Ela não está na vertical. O objeto não está tocando no chão na vertical. Ela não está assim. Não é um ângulo de 90. Tem um ângulo mais fechado aí. Eu tenho que pensar nisso daí. Vamos lá. Então eu vou ter que imaginar o que seria no ângulo fechado. O que seria no ângulo fechado? Eu estaria tocando aqui no chão. Aonde essa peça toca aqui no chão? Aqui, essa linha. Imaginando a parede, o final dela. O final da parede aqui. Onde ela tocaria aqui no chão. Seria mais ou menos... Onde é que ele... Peraí. Onde ele toca na parede da bacia. Aqui. Ok. Tocou na parede da bacia. Sobe no ângulo da bacia. Sobe no ângulo da bacia. Também dá no mesmo. Esse raciocínio aqui dá no mesmo. Sobe no ângulo da bacia. Passa lá por dentro, ó, daquela borda. Por dentro da borda. Aí depois eu vejo ele saindo e voltando. Ó. Ok. Aqui o ponto de fora. Mas aqui o ponto de dentro da borda. Então eu já sei que isso seria o centro. E aí, nesse ponto aqui, onde é que estão as bolas, eu vou imaginar essas bolinhas aqui. Quais dessas bolas estão aí? Vou imaginar aqui uma compra. Isso eu estou só imaginando, né? Aqui tem uma aqui dentro tem uma outra, aqui dentro tem uma outra. Pronto. Então, aonde ele passou aqui por fora, por dentro, ele está próximo ou no meio dessas duas bolinhas aqui. Ó. Aqui ele toca em uma bola, isso é o centro. Aí desceu e tocou num pedaço dessa outra daqui. Se essa estiver mais para baixo, essa está mais para cima, toca mais para o lado de fora. Tudo no centro.
girou essa daqui também no centro, mais ou menos no centro, porque está seguindo a direção. Essa daqui já é bem na pontinha, porque ela está mais para cá, para o lado esquerdo, bem na pontinha dela. E aí chega lá embaixo, ó, provavelmente nessa direção, imaginando ele tocando lá atrás. Ele vai subir onde? Ele vai subir por aqui. Peraí que ele voltou, desceu. É por aqui assim, é algo por aqui. Porque tá em cima, né? Não acha que porque ele tá seguindo na linha, ele vai subir aqui no canto, embaixo, né? É mais para o cantinho, mais pro lado. Por causa da distorção. Veja que a bacia não está totalmente centralizada. Ela tá mais no canto. Beleza. Então, e o restante? Como é que eu faço esse restante? Bom, se eu já tenho essa inclinação, já sei onde toca aqui, ó. A base dela, onde a minha sombra toca aqui na base. Do outro lado, passa direto, ou seja, tá deixando essa área aqui totalmente escura, com certeza. Porque a sombra tá passando aqui por trás. Então, essa linha aqui, ela tem que subir de acordo com a inclinação, com essa inclinação, ó. Então, se eu imaginar uma parede aqui inclinada, subindo, isso aqui ficou... Eu vou fazer assim porque fica mais fácil do que eu pensar nisso aqui. Foi o que eu queria fazer no início. Mas os dois métodos vão chegar lá. Que é o quê? Eu vou imaginar que a parede é essa. Imaginando que a parede tem inclinação, eu vou subir a linha até o ponto de luz, onde tocar eu ligo as laterais. E se eu imaginar que a parede é essa, ela sobe, 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 está até perto do vértice. Estou aqui. Por que está perto do vértice? Porque também ele está bem perto da figura, imaginando a parede aqui, ó. Mas eu não vou usar até lá em cima, eu só vou pegar esse ponto aqui, imaginar ligando para ele, para eu achar essa inclinação aqui. Eu só preciso achar essa inclinação na bacia. Pronto, ele passou aqui por dentro, subiu. Então eu já sei que a sombra aqui na bacia é até esse ponto. Aqui em cima também tem um pouco de sombra. Ela vai sair aqui, ó. Aqui fica claro. Por dentro é a mesma coisa, só que lá dentro tá tudo fechado. Aqui tá tudo bem escuro, aqui também tem uma parte escura. E aqui dentro agora eu vou imaginar este corte aqui, fechando até alguma direção próxima a isso aqui, ó. Porque como se eu tenho esse aqui como o eixo central da pirâmide que subiu nessa inclinação e foi como se aqui fosse tampado, imagine que aqui é um plano fechado, não aberto com as bolinhas. Essa linha vai em direção a esse ponto e é prolongado. Onde ele toca no feixe de luz que não mudou, eu vou imaginar essa inclinação aqui, ó. Eu estou trazendo aqui para cima a inclinação, e o outro ponto lá do outro lado que eu não vejo, estou trazendo a inclinação da projeção de sombra num plano mais alto. Só que eu não vou usar isso tudo, eu só vou usar esse pedacinho aqui do fundo. E vou fazer o quê? Vou tentar imaginar que essa linha aqui está caindo por cima dessas esferas que estão aqui, ó. Estão um ponto mais embaixo. Se estão mais embaixo, né, a sombra vai descendo, ó. Aqui tem uma curva. Aqui também tem uma outra curva, aqui tem outra curva mais para baixo, aqui uma curva vai fechando e pronto, acabou. Só vai subir um pedacinho aqui, ele vai subir um pedacinho para se encontrar com esse ponto. O outro lado ele está todo escuro porque a bacia está... Mas eu acho que vejo um pedacinho, né? Eu acredito que eu consiga ver um pedacinho, não tudo. Uma parte fica bem fechada, por causa da parte de cima, está mais para fora. Essa parte de baixo não tá, né? É isso? Deixa eu ver. Eu tô pensando agora, né? Vamos pensando, calculando. Não. Porque ele passou aqui outro. Eu deveria representar aqui em cima, onde a sombra não passa. Só que está mais distante. Porque aqui tem a parte de cima é mais para fora do que a parte de baixo. Então, mesmo que a sombra não toque aqui embaixo, mesmo que aqui nessa lateral a sombra não toca, em cima ela toca. Em cima ela pega, porque tá mais para fora, né? É por isso que eu estou sentindo um problema, mas tudo bem. Seria isso aqui, ó. Essa linha vai descer, vai iluminar vai sombrear alguns pontos aqui. E pronto, então fica um pedacinho aqui iluminado fora. Talvez seja até menos do que isso. Um pedaço iluminado fora. E tudo aqui fica representado com a projeção de sombra da pirâmide. Eu só preciso agora sombrear de maneira correta, pois não está nada bonito. Vamos lá. Já fizemos o que tínhamos que fazer, que era representar a sombra. Eu realmente ajustei essa forma piramidal ao lado de uma bacia com bolinhas.
de minha princesinha Belinha. Pronto. Tá, vamos lá, ó. Sim, tem a sombra dessa bacia aqui, mas aí é uma sombra de um tronco de um cone, né, imaginando ele lá para cima, o sol, a profundidade é a mesma do raio do sol, provavelmente vai cair para lá. Não vou fazer porque eu não expliquei ainda, então aqui eu vou deixar só para fazer de conta que eu sombrei, para ficar aqui bonitinho, mas o importante é a representação dessa sombra aqui. Então vamos lá, o está batendo de frente, tocou aqui, iluminou aqui. Esse pedaço aqui não está sendo tão iluminado por causa da direção do sol. Então aqui eu percebo uma penumbra, né, um pouco mais escuro. E isso eu não estou representando escuridão, estou representando uma área que está começando a não receber a luz diretamente e começo a perceber a tonalidade, percebendo a tonalidade. Para representar isso em tons de cinza, eu preciso fazer um degradê. Eu falei isso já nas outras aulas, que é sobre você transformar o que seria cores em tons de cinza. Tudo tem uma tonalidade. Quando você vai transformar em tom de cinza, é um desenho artístico, você precisa representar isso. Então você tem do preto absoluto até um tom de cinza mais escuro, médio, mais claro, e o branco para associar qualquer tipo de cor. Eu quero um vermelho, então o vermelho meu está nesse ponto médio aqui. Quero um azul, está aqui um pouco mais claro. Mas eu quero um azul mais escuro, então eu venho para cá. Eu quero um vermelho também mais escuro, eu venho para cá. Quero um bege, eu fico aqui no cinza mais claro. Quero um bege mais claro ainda, eu vou cá para o canto. Então é assim, eu vou pensando sobre essas tonalidades e tento representar em tons de cinza. Aqui eu tenho já uma área. Essa sombra aqui eu vou escurecer mais ela indo para o centro. Se bem que o sol ele marca totalmente, né? Então eu não preciso fazer essa separação. Eu simplesmente vou lá e marco a área escura. O sol ele é absoluto, ilumina por completo a área. A outra área que não é iluminada, ele projeta realmente aquela sombra de uma maneira bem precisa. Aqui em cima realmente eu vou ter áreas bem escuras nas bolas de plástico. Aqui é o centro, aqui é a lateral. Aqui foi representando o centro da... Mas assim mesmo não fica, tipo assim, fica escuro. Porém eu preciso ver a cor, a mudança de tom, né? O que seria uma bola mais escura, o que seria uma bola mais clara. Aqui já é uma área iluminada. Já faço uma sombra mais suave. Eu não sei que cor essa bacia, sei lá, uma bacia rosa. Então eu vou trabalhar um tom bem claro. Aqui está recebendo o sol direto. Aqui seria o rosa bem clarinho. Tem algumas linhas que eu faço mais escuras assim, mas não há nem necessidade, porque eu estou desenhando, eu quero desenhar para que vocês possam ver o que acontece. Mas eu não preciso fazer tão intenso assim, essas marcações. Um detalhe é que a sombra ela foi projetada na bacia, nas esferas, e fora dela sobra um pedaço, então eu vou representá-la no chão, o que sobra é essa sombra. Vou tirar algumas linhas aqui auxiliares, isso aqui eu não vou ver, porque eu estou imaginando a sombra passando aqui por cima. Aqui a sombra, aqui o objeto, a sombra não passa nesse ponto aí. E aí eu tento deixar bonitinho. Não precisa nem de tanta linha assim para marcação. O que faz um desenho ficar mais natural é justamente você evitar uma quantidade de linha mais intenso. No caso como esse, um desenho de perspectiva artística, uma natureza morta, uma representação assim, não há essa necessidade. Fazer alguns brilhos aqui, as bolinhas, tentando mostrar a representação do que seriam as tonalidades das cores
dessas bolas de plástico. Pronto, seria basicamente isso aí. E não veríamos isso aqui dentro. Então eu acho melhor eu apagar para que eu possa sombrear melhorzinho esta pirâmide aqui, né? A área que está iluminada, essas duas áreas iluminadas. Pelo menos o cálculo está aí, só voltar. E caso vocês tenham dúvida, vocês vão ver. Depois, quando entendermos o que acontece com a projeção de sombra da esfera, vocês vão ver como isso daqui é assim muito mais, não parece ser tão fácil assim quanto só marcar esse ponto, mas só depois, tá? Então essa pirâmide eu vou fazer o seguinte, eu vou só representar uma sombra aqui. Por quê? Porque a luz está vindo frontalmente, está tocando nas duas faces, então eu percebo a tonalidade totalmente iluminada dessas duas faces. Então vamos supor que seja uma pirâmide de tom laranja claro. Um exemplo, laranja claro. Eu posso fazer um laranja claro por completo, imaginando que essa tonalidade fosse o laranja claro. Eu deixo assim. Está bem iluminado, não tem nuance aqui, não tem mudança, né? Vamos para uma outra pirâmide. Vou fazer só mais uma. Agora com luz artificial. Vou fazer um corte aqui, né? Vou deixar todo o desenho aqui separado. E agora quero uma pirâmide aqui. Vou trabalhar a luz oposta a essa daqui de baixo para cima. Então vou trabalhar aqui uma base. Fazer mais ou menos com a mesma inclinação. Imaginar essas linhas indo em direção ao ponto de fuga. Aqui também ponto de fuga, né? Eu só imagino. Imaginar. Isso faz com que eu tenha total controle quanto à construção do sólido que eu quero representar. E eu sei que eu vou conseguir associar ele a qualquer outro tipo de desenho, de motivo. Quero fazer, sei lá, outra coisa. Não tem nada a ver com isso aqui. Não só uma pirâmide, quero um outro elemento. Eu vou tentar associar tudo que eu entendi de sólidos para este motivo que eu quero representar. E assim consigo, de maneira mais prática e correta, resolver o que seria um problema de construção dos desenhos. É por isso que começamos com perspectiva artística, porque os sólidos geométricos são a base para todo o artista. Assim já disse um grande mestre chamado Leonardo da Vinci. Se o aluno tem a capacidade de entender o cone, o cubo, o cilindro e a esfera, esta cidadã aqui, então você consegue qualquer coisa. Bom. Agora com luz artificial, eu vou trabalhar um spot de lâmpada aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a sombra da pirâmide. Vou determinar que o spot de lâmpada está aqui, que se encontra nesse lugar no plano, ou seja, à nossa frente. Eu vou ter, aqui foi a contra-luz. Não, os dois vão ser a mesma coisa, a luz frontal. Os dois vão ser uma iluminação frontal, os dois. É que eu vou fazer, com esse ponto eu determino a direção do objeto, direção da sombra que eu quero representar. E o foco de luz ele determina a distância, o quanto é que eu quero essa profundidade. Eu quero uma sombra bem curtinha aqui atrás, escondida, ponto de luz é lá em cima. Eu quero uma projeção de sombra mais aparente para eu ver o que acontece? Sim, eu quero. Então, vou trabalhar com uma luminária nessa direção
o spot de lâmpada. Com isso, eu vou conseguir representar melhor essa direção de luz. Pronto, tenho isso aqui. Já sei que a sombra ela vem até aqui. Beleza, então eu vou trabalhar a sombra. Vamos lá. Eu pego os vértices inferiores e ligo todos para esse vértice aqui do ponto de sombra, né? Esse ponto aí de sombra, ele simplesmente é a representação desta aresta vertical aqui no plano. Eu tenho a origem dela aqui, que é o centro da pirâmide no plano, e tenho o vértice, que é o encontro dos quatro lados da pirâmide. Quando eu projeto essa aresta no chão, eu já estou determinando que, se eu ligar os 4 vértices inferiores da base, eu terei toda a representação de sombra da pirâmide. É bem mais fácil do que a representação da sombra de um cubo. Um detalhe aqui é que eu estou vendo que todas as arestas, ó, tem essa daqui que está por fora, né, esse extremo aqui, e esse outro extremo, as outras duas estão para dentro. Isso quer dizer que essa iluminação artificial, ela não consegue iluminar, porque a luz do sol ele pode chegar a iluminar até 3 lados de uma pirâmide. Pode sim o sol iluminar a frente, um lado e o outro. Talvez se fosse o sol aqui, iluminaria os 3. Mas nesse caso aqui, não acontece. Por quê? Porque uma luz artificial, ela não consegue chegar nessa lateral. Por quê? Porque a projeção de sombra dela está dentro do objeto. Se essa projeção está dentro, é porque esse lado não recebe luz. Não recebe luz nem esse lado, não recebe luz nem o outro lado. Olha aí, olha essa aresta, ela está passando por dentro do objeto. Então quer dizer que essa peça também não recebe luz. É sombra total. E a face de trás, que é essa aqui total. Beleza. Então, vou colocar alguma coisa aqui irregular que eu quero representar de maneira correta. O que eu vou fazer? As bolinhas foram rápidas, né? Precisa até que dar mais trabalho. Bom, se eu fosse fazer toda a sombra aqui, com muito cuidado, de todas elas aqui, porque tem a projeção de sombra aqui atrás. Tinha esquecido isso. Por isso que não ficou tão bonito assim. Eu teria que representar a sombra dessa, né? Assim, a sombra dessa daqui passando aqui por trás, dessa daqui por trás, dessa daqui aqui por trás. Não ficou tão lindona, mas tudo bem. O que é que eu faço aqui? Sei lá. Uma almofada. Uma almofada legal. Fazer uma almofada, um travesseiro. Vamos imaginar que tem um travesseiro aqui no chão. Um travesseirinho. Será que o travesseiro também é de belinha? Tudo agora é belinha, né? Tudo agora é belinha. Então vamos lá. Belinha, eu te amo, minha filha. Você aprenda a desenhar também. Só tá com um aninho só e 3 meses, mas logo logo vai estar no ritmo do desenho. Isso aqui eu não vejo. Aqui eu vejo. Tem um babadinho no travesseiro dela. Umas borboletinhas. Vou fazer as borboletinhas. Tá, vamos lá. O travesseiro ele tem uma proporção, tem uma dimensão. Não está colado no chão. Eu vou ter que imaginar onde tocou aqui no chão esse travesseiro. Ele vai voltar. Tocou lá no chão. Então ele volta. Sobe aqui pela frente. Ó. Vou pensar no formato desse travesseiro. Estou pensando. Ele não é totalmente arredondado. Também não é totalmente plano. É uma forma de espuma. Então ela é uma forma macia, meio arredondada. Então eu vou determinar esse arredondamento, aí descer um pouquinho, aí subir um pouquinho, aí desceu, aí subiu. Pronto. Isso aqui seria o centro desse eixo, do centro da pirâmide, passando por cima do travesseiro. Se isso aconteceu, vamos lá. Essa é uma extremidade. Esta é uma outra extremidade. Ele aqui vai descer, vai tocar lá, continuar na linha do eixo e prolongar. Beleza. Pensando nisso, e lá atrás, então, eu tenho esse primeiro ponto. Vou ter um ponto aqui atrás também, ó, de onde passa as duas laterais na peça. E ela sobe. Esses dois pontos também sobem. Pronto, vai aparecer aqui em cima. Eles sobem, né? Porque, tipo assim, eles estão subindo. Eu não consigo ver, mas eu sei o que acontece. Esse formato ele tem que vir para frente. É como se fosse o final aqui do travesseiro. Então tem uma área está vindo lá de trás, sobe e volta aqui para frente. Então tem o centro, uma lateral e outra lateral.
Como é uma forma irregular, a gente tem muito mais liberdade de representar, fica muito mais fácil de representar. Fica menos técnico do que pensar nisso. Por quê? Porque eu tenho esse ponto aqui no chão, eu vou imaginar ele subindo aqui ó, pelo cantinho, pronto. Então, essa representação larga aqui embaixo, que está fechando, está tocando aqui, aqui e aqui, ela já está aqui no travesseiro, ela já está um pouco mais fechada. Aqui em cima, a mesma coisa, ele subiu, ó, eu fechando, pronto, já foi. Então, eu vou ligar esse ponto arredondando, mostrando essas irregularidades até esse ponto aqui em cima, porque ele está fechando, está indo em direção à projeção do final do outro lado lá embaixo, que subiu também ó, e resvalou aqui em cima na parte em que eu vejo. Então, eu tenho o restinho da projeção de sombra da pirâmide lá no chão. Eu vou marcar para poder a gente entender, mas que não é legal marcar tanto. Eu tenho a sombra da pirâmide aqui por cima do travesseiro, ó, passando aqui por cima. Essa aqui seria a linha média, central, as laterais. Até esse ponto aqui. Percebam que a sombra está para cima. A sombra não está no mesmo nível que estaria se estivesse no chão, seguindo direto. Ela subiu mais, está mais alta. E depois ela desce e continua lá o finalzinho. Tenho aqui o que fica aqui embaixo, ó, correndo para o cantinho aqui do travesseiro, dessa parte baixa. E tenho a projeção dela aqui no chão, na parte em que o travesseiro não toca. Perceberam isso? E eu posso deixar essa sombra... Aqui eu não vejo mais nada. Posso deixar essa sombra um pouco mais difusa. Por quê? Porque não é uma luz natural. Sendo uma luz artificial, eu tenho a certeza de que quando ela toca aqui no plano, no chão, e ela já deixa mais claro tanto o formato da figura, né, a volumetria da figura, quanto a própria representação de sombra no plano. Eu posso escurecer um pouco mais aqui no centro e ir deixando gradualmente ela mais suave aqui para os cantos. Escurecer aqui dentro, como se aqui dentro estivesse uma penumbra mais escura, bem nessa região, e aqui mais claro. A mesma coisa para o outro lado, eu não vejo. Já posso até apagar aqui para não me confundir. Ó. O que eu não vejo do travesseiro, o que eu não vejo da construção da pirâmide, o que eu quero deixar esse desenho aqui o mais natural possível. Vocês estão percebendo por que é importante entender isso? Tudo isso aqui é muito importante e vocês vão perceber e vão utilizar a partir do momento que a gente terminar todo esse módulo de perspectiva artística. Nós vamos utilizar tudo isso aqui em qualquer tipo de desenho. Vocês vão ver. Tenham só um pouco mais de calma, paciência, vamos chegar lá. Precisamos passar por isso, precisamos entender tudo para ficar mais claro. Olha aí. Isso é o básico. Se vocês entenderem o básico, naturalmente, eu tenho certeza que vocês vão associar isso aqui a qualquer tipo de desenho. Isso é uma coisa que é natural, vocês vão perceber, é natural. Ó, essa marcação não precisava ser tão forte. Vou tirar isso aqui porque é a linha de marcação lá do fundo. Eu não vou ver também isso aqui é a linha de marcação. Não vou ver, não vejo nada disso. Estou tirando só para ficar a representação mais bonitinha. Aqui também eu escureço um pouco mais. Alguns pontos que são mais profundos eu posso escurecer um pouco mais. O que está mais para dentro da dobra. Aí tem uma parte que está bem iluminada desse travesseiro, né, da pirâmide. Ok. Não precisava dessa marcação tão intensa, mas tudo bem, deixa aí. Bom, a luz só toca nesta face, as outras não estão recebendo luz. Então o que acontece? Essa face aqui é iluminada e eu determino que cor é esta pirâmide. Vamos lá, a pirâmide é de tom lilás. Um lilás bem claro. Então vou trabalhar um lilás aqui. E pela direção que encontramos essa luz em relação ao objeto, eu diria que esse feixe de luz, o ponto mais forte dele no objeto, estaria mais ou menos por aqui. Então, essa área pode se tornar mais clara da representação por se tratar de luz artificial. A partir do momento que sai do ponto inicial de encontro com o objeto, ela vai abrindo, né? Como uma espécie em sentido radial. Sendo assim, eu posso escurecer um pouco mais, tentando representar aqui com os tons de cinza,
que esse meu lilás das extremidades ele está um pouco mais, um pouco menos iluminado do que esse centro onde a luz toca inicialmente no objeto. É por isso que precisamos ter a teoria na mente. Precisamos saber exatamente o que estamos fazendo para que não haja dúvida quando estivermos desenhando qualquer motivo. É por isso que precisamos entender todo esse passo a passo. E é por isso que vocês precisam treinar. Por isso que vocês precisam fazer. E na hora de fazer esse cálculo mental, vocês vão conseguir fazer sem problema algum. Essa lateral não recebe luz, a luz passa direto por aqui. Ela não volta, porém, a atmosfera ao redor faz iluminar essa área. E logo no início aqui um pouco mais. Então, eu vou trabalhar aqui. Aqui é uma área que não recebe luz. Ela já tem um tom de cinza um pouco mais escuro. Não tanto quanto o fundo. A face que eu não vejo, essa face triangular do fundo que eu não vejo, ela é a mais escura de todas. Então é como se essa aqui fosse uma face média, uma face mediana, né? Um tom mais mediano, justamente porque a luz está próxima dela, a atmosfera está mais próxima. Então aqui eu tenho uma área mais clara, depois ele vai ficando um pouco mais escuro. E a luz, quando toca no chão, ela volta, ela é repelida para todos os lados. Então essa área aqui embaixo também, um pouco mais escura, vindo aqui para o fundo, eu posso escurecer um pouco mais, porque essa luz ela está vindo aqui, ó, ela vai batendo e vai ficando mais distante até chegar nesse ponto. Então aqui no fundo eu posso deixar um pouco mais escuro, mas no centro, esse escuro, né? Sempre com cuidado, fazendo com degradê. Percebam que eu estou trabalhando o tempo inteiro sem usar nem algodão nem esfuminho, porque eu preciso que vocês repitam como eu faço para treinar a coordenação motora de vocês. Isso é muito importante, treinar a coordenação motora, para que quando vocês forem usar esfuminho, for usar um cotonete, um algodão, esfumaçar com o dedo, isso seja só uma ferramenta ou só mais um tecido para que você consiga representar o que está sendo, o que é desejado. Porém, não faça disso o principal modo. Vocês precisam ter a coordenação motora para construir a representação, a textura, sem precisar dessas ferramentas, somente com o lápis e a coordenação motora de vocês. Isso é importante. Escureci aqui também vou dar uma escurecida maior, porque é o centro da sombra. O centro da sombra vai estar sempre um pouco mais escuro do que as laterais. Essa marcação aqui mesmo não é interessante. Ficou muito forte. E não tem essa marcação. E eu posso fazer mais suave. Então, galera, obrigado. Desculpa aí a demora. Demorou um pouquinho para voltar, mas já estou de volta. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu espero que vocês divulguem para quem gosta de desenhar. É importante. Ajuda o canal a crescer. E eu sei que vocês estão ansiosos para ver desenhos mais bem elaborados, começando do zero, mas vamos terminar, pois este básico do básico é tão importante quanto um desenho pronto e bonito de qualquer outro motivo, e não somente os sólidos básicos. Confiem em mim, vocês irão perceber isso. Aqui eu posso fazer uma suave penumbra aqui também. Talvez aqui até tivesse mais, porque como a luz é uma luz artificial, eu teria a representação aqui, teria algo parecido com isso. Então é isso. Quero muito que fique bem bonitinho aqui.
quero que vocês vejam assim, um desenhozinho legal. Eu tento deixar esse quinto exercício só para usar toda a explicação da construção, da volumetria e da projeção de sombra, sempre em 2 desenhos, de uma maneira mais solta, para que vocês tenham a certeza de que isso é importante, ok? Então tá bom. Não vou ficar muito não, porque a aula já tá bem grandinha já. Um cheiro para todos aí, obrigado mais uma vez pela atenção. Poderia fazer um chãozinho aqui, né? Porque é o chão, um tapete grande, um tapetinho para deitar e dormir, ou para brincar. Um tapete para a Belinha brincar. Tudo é Belinha agora, né? Aqui é fazer aqueles tatamezinhos de... Valeu, galera. Obrigado. Um beijo em todo mundo aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.